Vou dar então início ao Fórum de Reflexão do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa, que tem o nome feliz de Ciências Sociais à Conversa, e cuja sessão é hoje dedicada ao envelhecimento da classe profissional dos professores. Sessão esta que está integrada nos trabalhos de divulgação e de extensão académica do Grupo de Investigação, Educação, Conhecimento e Cultura, coordenado pela colega Liliana Pascoeiro, que está aqui presente, à qual endereço o agradecimento pelo convite para moderar este fórum. Agradeço também à colega Teresa Santos, que está também na coorganização do fórum, e à senhora diretora do Centro de Investigação, a professora Helena Serra. Um agradecimento muito especial a todos os participantes deste fórum, que poderão, a seu tempo, colocar questões ou intervir no debate, já que o objetivo principal deste evento é construir exatamente este espaço de reflexão e de partilha de saberes entre a comunidade científica e os atores da sociedade civil. Nesta sessão vamos contar com 4 professores, que passo a apresentar. A professora Ariana Cosme, a professora da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, onde coordena o Observatório de Vida nas Escolas. É isso que nós precisamos, de vida nas escolas. E é investigadora do Centro de Investigação e Intervenção Educativas. O professor Ricardo Vieira, professor na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria, professor decano do Instituto Politécnico de Leiria e investigador integrado do SIX Nova do IP de Leiria. O professor João Jaime, que é diretor da Escola Secundária de Camões, ainda temos tendência sempre a dizer Liceu Camões, e estava a esbarrar para lá, e temos a professora Paula Pereira, que é professora na Escola Secundária de Bocage, em Setúbal, e no último ano foi assessora na CAP e é professora desde 1995, portanto já cá está há algum tempo, não é? E eu vou começar exatamente este fórum lançando aqui a discussão de que se existe efetivamente, e parece que existe, temos dados, o envelhecimento da classe profissional docente. Se não há renovação do pessoal, uma das conclusões que se vê constantemente enfatizada é ter-se tornado uma profissão pouco atrativa. Se assim o é, e suponho que já foi atrativa, não é? Quando é que deixou de o ser e por que motivos deixou de o ser? É este desafio que eu lanço, e quem quiser ligar o microfone em primeiro lugar tem o privilégio de ser o primeiro a intervir. Muito obrigado a todos. Estão com dificuldades, eu arranco já, não sei. Pode ser, David, um cumprimento a todos, então, ao David, por esta oportunidade, e sobretudo à professora Ariana Cosme, pela força que ela sempre nos deu, e a todos os que estão aqui a participar, não é? Eu vou, fazendo assim uma introdução muito rápida, não é? Eu penso que os estudos são sempre fundamentais, não é? E acho que se calhar o Luís Castela da Nova veio trazer para cima da mesa, neste início deste final de ano letivo, não é? A questão de não só o envelhecimento da classe, mas sobretudo a falta de professores. E acho que são estas questões que se calhar se interligam, não é? E por isso a preocupação que se calhar que a sociedade portuguesa hoje está com esta situação do envelhecimento. Em termos de desmotivação, eu acho que estamos todos a passar, e isto é transversal, não é? A saúde tem problemas, a educação tem problemas, a magistratura já tem problemas, a polícia tem problemas, e a nossa sociedade eventualmente está a envelhecer e não conseguimos dar gente nova em determinados locais de trabalho, não é? A questão, sobretudo, nos professores, tem a ver certamente com a expectativa dos professores têm no sentido no início da carreira. Neste momento, durante anos, os professores continuam com a casa às costas e, portanto, são QCPs para perceberem o nível que está. O Camões, quando lança um concurso de vaga de professores, tem 15 lugares, entram 15 pessoas com mais de 60 anos. Isto quer dizer que, maioritariamente,
os professores do quadro já estão nessa fase da sua idade. E, portanto, hoje já se vê professores de QZPs, quadro de zona pedagógica, com mais de 60 anos. Isto é um sinal de que eventualmente houve um investimento, não quisemos, se calhar, com concurso ou de uma forma de organização da própria escola, encontrar soluções para que fosse normal o prolongar no seu percurso, chegar à escola profissionalizado, se calhar aos 40 anos ou aos 30 e tal anos, e depois continuar o seu local de trabalho, a sua zona de residência. E isso foi realmente uma situação particularmente dolorosa. Depois houve, provavelmente, a questão da formação de professores. Penso que hoje, eu sinto aqui no Camões que maioritariamente os professores estão a ser formados no Norte, ou seja, a Universidade do Minho, a Universidade de Aveiro, portanto, são aquelas que se calhar estão a dar mais professores a Portugal, e nesse contexto também aqui as distâncias e que se colocam muito em termos da proximidade. Depois também uma situação de zonas onde faltam muitos professores, portanto, Lisboa e o QZP7 é uma área onde há uma falha grande de alunos que tiveram muito tempo, e alguns quase o ano inteiro, sem ter professores para lecionar determinadas disciplinas, e isso deve-se também a um preço, neste caso das casas, do arrendamento, um conjunto de questões que não compensa a profissão. E depois outra questão preocupante que são os nossos alunos. Não é? Nós trabalhamos com alunos, no nosso caso, só do secundário, e sentimos que os alunos no 12º ano, as suas pretensões, os seus percursos, as suas expectativas, os seus sonhos, obviamente não passa para a carreira docente. E isso é um sinal que nós estamos a dar à sociedade de que, eventualmente, há aqui uns sinos que têm que tocar e que temos que fazer com que haja prioridades. Agora, é evidente que vamos ter que encarar com alguma esperança, né, de que a profissão não é muito má, até porque outras questões que os estudos nos dão é que há uma realização profissional na maioria dos professores, ou seja, penso que houve um conjunto de inquéritos nesse estudo da questão da falta de professores. Maioritariamente os professores estão na carreira, gostam da sua profissão. E, portanto, há um amor à carreira e, sobretudo, a carreira é que tem sido bastante madrasta muitas das vezes. E isso nós podíamos fazer assim factualmente algumas datas cruciais, ou seja, eu como sou mais velhote e, portanto, eu diria que houve um ciclo de 3 ministros que marcaram, acho eu, o Fraústo da Silva, que é responsável de hoje ser professor de matemática, portanto, eu sou de engenharia, e foi graças ao Fraústo da Silva que permitiu que os engenheiros pudessem vir a lecionar matemática, e talvez isso fizesse com que eu prosseguisse a carreira como professor. Depois, Roberto Carneiro, que de certa forma enquadrou, refletiu e deixou que as escolas e os professores discutissem os projetos educativos, a possibilidade de como é que o país podia avançar na educação. Depois, Marçal Grilo, que eventualmente completa o ciclo de António Guterres e aí terminou a paixão da educação. Portanto, a partir desse ciclo aparece um conjunto de medidas com uma ideia por trás, e dizer-vos que essas pessoas não mudaram muito, hoje ainda são capazes de repetir as mesmas frases, não é? O país não pode pagar a carreira destes professores, os professores não podem ser todos generais, e portanto houve a partir daqui, temos que domesticar os professores, temos que agrupar escolas, temos que gerir as escolas para elas terem alguma rentabilidade, porque elas estavam a ser uma despesa pública muito forte. E com isso vem um conjunto de medidas que hoje nós estamos todos, de certa forma, ainda reféns delas. E a maior delas é, certamente, a avaliação docente. Hoje todos nós sabemos que esta avaliação docente não dignifica a carreira, não valoriza o nosso trabalho. No entanto, eventualmente todos sabemos disto, mas ninguém tem a coragem de dizer, bom, vamos parar, vamos refletir, vamos pensar numa carreira que realmente seja atrativa, que os professores possam, aqueles que contribuem
tem um projeto de cidadania, um projeto de projeto educativo no sentido de inclusão, uma escola pública, não é? Porque vem aí também para nós a questão da escola pública, não é? Portanto, é bom que a gente esteja preparado, porque tudo indica que este ciclo vai nos trazer também essa discussão para cima da mesa. E para não estar muito aqui a ocupar o vosso espaço, eu diria que realmente a avaliação docente, o início e a formação inicial de professores, que eventualmente se perdeu também com a cultura da profissionalização integrada na escola, com a profissionalização, os professores a lecionar connosco e a trabalhar e a construir, e obviamente uma carreira que no início da sua seja atrativa para os melhores, para aqueles que acham que podem abraçar esta profissão com amor e, sobretudo, depois dedicarem-se, porque o país precisa de bons professores. E é isso que eu gostava que, eventualmente, que pudéssemos refletir todos como é que podemos chegar novamente a um ponto de que os melhores alunos, os melhores cidadãos possam também poder escolher a profissão de professor. E até já. Obrigado, professor João Jaime. Acabou de limpar aqui uma série de perguntas que eu tinha para fazer, portanto, fez bem. Temos a professora Ariana Cosme, que com certeza vai limpar mais algumas, não é? Vamos lá então falar de paixão, não é? Vamos lá ver. Concordando completamente com a intervenção de João Jaime, de que houve momentos marcantes na história democrática em Portugal, que fizeram um bom tempo de educação, mas de verdade, nos últimos anos, talvez, de facto, a partir de Marcelo Grelo, a profissão tenha sido, em termos públicos, muito maltratada, e portanto, enfim, este afastamento do interesse da profissão. Faltou dizer uma coisa, e eu concordo que foram tudo fatores de desencanto para candidatos a professores. Faltou dizer que a própria natureza do exercício da profissão docente, que não é hoje um lugar profissional de certezas, se há lugar de incertezas é o da escola, de dúvidas, de questionamento, isto também afasta. As pessoas podem pensar que um espaço profissional é um espaço de segurança. Não há nada mais inseguro que a escola, no sentido que todos os dias ela é diferente, todos os dias os problemas são originais, singulares, porque a escola é para todos. O problema apanha só os distraídos de surpresa, porque nós já sabíamos há muito tempo que a escola portuguesa existe um problema gravíssimo de envelhecimento e de falta de professores. Porque se nós pensarmos que quando foi a democratização, no 25 de Abril, foi preciso professores, evidentemente não os tínhamos, porque se alguma coisa o regime fascista não queria era uma escola forte, nem professores fortes. E, portanto, foi preciso buscar toda a gente para ser professor, como o João Jaime, os engenheiros vieram para a escola tornar-se professores. Eu lembro-me de uma conversa que tive com o grande historiador de educação, o Rogério Fernandes. Eu amava o Rogério Fernandes. Parece que ainda o estou a ouvir. O professor Rogério Fernandes teve responsabilidades políticas e organizacionais à época, e ele contava-nos, ele e a professora Manuela Silva, que foi uma coisa foi decretar no 25 de Abril que todos têm que vir para a escola, pelo menos até o 6º ano. Mas com que professores? Não havia professores, não havia salas de aulas, não havia escolas. Todos os espaços de Lisboa, conta o Rogério Fernandes e a Manuela Silva, ainda conta, foram ocupados, desde o salão de baile dos amigos da Polo, aos salões paroquiais, tudo ajudou a receber as crianças e os jovens. E foi ter que se fazer professores. Esses são os professores que agora estão no fim da carreira. Eu desisto de engenharia mecânica, de dois anos de engenharia, para vir tirar um magistério. Era uma paixão mesmo ser professora, e professora do primeiro ciclo, na altura professora primária. Porque era ali que estava a acontecer tudo. O teatro de rua, nas associações de moradores, um trabalho de ocupação das crianças e dos jovens nas férias, nos diferentes bairros populares. Todos os que quisemos transformar o mundo e o país numa coisa melhor, são dessa geração que entrou e que agora vai sair toda. Eu tenho 61 anos, portanto vai sair agora toda. Todos adivinhávamos
que o grande boom ia embora. É só fazer contas. E não se acautelou isto. E da mesma maneira que na década, final de 70, 80, o início de 80, foi preciso ir buscar às faculdades, toda a gente que estava nos últimos anos veio ajudar a ser professora, quer dizer, não me passa pela cabeça que no século XXI seja preciso fazer uma coisa destas, só porque estivemos distraídos. Mas eu não acredito que estivemos todos distraídos. Alguns estiveram maldosamente distraídos, porque têm muito medo de um bom professor. É que um bom professor, um professor formado, qualificado, é um agente de cultura, de inconformismos, é um homem que faz voar. Olha, o Camões, para nós sempre o Liceu Camões, quer dizer, tem uma história apesar de aprisionados pelo regime, ajudar gente a fazer voar, não é? Portanto, é a história dos bons professores, dos grandes professores. E, portanto, houve gente que não esteve distraída, foi atacando a profissão docente, desinvestindo, porque todos assistimos, impávidos e serenos no país, ao nivelamento, ficar cada vez mais por baixo à entrada das escolas superiores de educação. Portanto, já todos, até já admitíamos há 2 anos, que para entrar para a ESE, para ser atrativo e para uma ESE, podiam entrar reprovados a matemática. Como se alguém conseguisse pensar o mundo sem matemática. Da mesma maneira que não pode pensar sem filosofia, sem literatura, sem música, sem artes. Quer dizer, é ficar amputado. Portanto, vejam o perigo que isto trazia. Como há poucos alunos, já só entram com 10 e 11, né? Talvez venham mais reprovados a matemática. Esta autorização de nivelamento por baixo da entrada para a profissão foi um convite para a desqualificação. Porque, de verdade, os bons professores, os que queriam sê-lo, tinham um bocado de vergonha, algum pudor de ser pensados. Eu dou, na minha faculdade, que é Psicologia e Ciências da Educação, é que dá aulas na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Estamos conversados, não é? Quase 50 anos depois de Abril, a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, centenária, não tem departamento de educação. Não é? Estamos conversados. A Faculdade de Ciências não tem departamento de educação. Pedem emprestados os professores a Psicologia e Ciências da Educação. O que eles têm é investigadores cientistas. Sendo que a grande arma de saída profissional dos seus alunos é o ensino. E nos últimos anos foi muito difícil. Víamos aflitos para o reitor deixar abrir uma turma de mestrado via ensino. Tinha 12, 13 candidatos. Um de física, esses são mesmo raros. 2 de matemática, são menos raros. 3 ou 4 de ciências informáticas, 2 de biologia. Depois vinham mais 2 do Brasil, tumbas, 14. O senhor reitor já deixava abrir. E vimos fazer isto, porque eu também sou lá professora, estamos a falar de alunos notáveis, alguns com doutoramento, alguns já com mestrado noutras áreas das ciências, mas vindo buscar o mestrado via ensino. Nós estamos a fazer pessoas que não fizeram da sua primeira opção o ensino, tendo vindo para o ensino como segunda e terceira opção, apesar de serem altamente qualificados. E aquilo inquietava-me, amargurava-me, dizer, tem que haver, de certeza, uma estratégia concertada que nos está a escapar de afastar do ensino, que é esta massa de gente maravilhosa, e, portanto, com esta massa crítica. E, portanto, eu, enfim, também me responsabilizo a mim, que se calhar não tive voz tão alta quanto devia, para irmos denunciando que, de verdade, a profissão estava a ser morta no país nos últimos anos. E o golpe final, quer dizer, houve azares, eu nem acredito que a professora Maria de Lourdes Rodrigues está no mesmo patamar que o ministro Nuno Crato. Deus me livre, claro que não. Mas a verdade é que não ajudou nada, né? 250 mil professores na rua a dizer não quero esta avaliação, não ajudaram nada à imagem da profissão. E depois veio todo o consolado do caratismo, que acabou de vez, enfim, com o que era o estatuto do professor, agente cultural, intelectual. E a profissão foi-se proletarizando.
esta proletarização da profissão serve a alguns do ponto de vista ideológico, serve claramente a alguns que não pensam na escola como um espaço de agência transformadora de cada pessoa, de agência cultural, de empoderamento cultural. E, portanto, vimos o ministro Nuno Prato dizer que é preciso treinar, se compreenderem tanto melhor, né? Mas não é preciso compreender, é preciso treinar. Portanto, vocês vejam esta desvalorização do entendimento da profissão. Isto apanhou, de verdade, trouxe descontentamento muito grande a alguém que procurava na formação, no ensino, na ação docente, as certezas que ela já tinha tido no início do século, sei lá, o professor inquestionável, a boa resposta, o saber único. É que hoje a escola transformou-se completamente, né? Hoje a escola não é um lugar de certezas, é um lugar onde todas as dúvidas são legítimas, todas as justificações, por mais ingênuas, são aceitáveis, porque são ponto de partida para a reconstrução, para a autoria, para a coautoria de explicações sobre o mundo, sobre a música, sobre a literatura, cada um nos seus campos, né? Portanto, eu também acho que a profissão está a sofrer desgaste intencional de alguns a quem isto interessava, enfim, de desmantelamento deste país cultural. É que vocês, só os mais velhos é que se lembrarão disto, é que a seguir àquela pobreza cinzenta da escola da ditadura, eu fui aluno em ditadura, seguiu-se um movimento de escola, enfim, brutalmente motivador, cheio de esperança, carambas. E isso não interessava a algumas pessoas, quer dizer, a escola forte não interessa a algumas pessoas. Há setores que estão muito contentes com a escola como está. Mas é como eu digo, mas também há problemas internos. A massificação da escola trouxe, é verdade, desafios absolutamente originais. Nem do ponto de vista ético, nem se questiona a presença de todos na escola, mas ela levanta dúvidas concretas da ação docente, né? O que é que eu faço com todos? Eu preferia não acreditar, pensam alguns, né, que a escola não deve ser para todos. E, portanto, é um desgaste enorme ter que encontrar soluções para que ela seja para todos, para que, além do acesso, o sucesso deixe de ser elitizado, né? Nós vivemos um tempo em que a natureza da profissão precisa de ser bem discutida, e eu penso as escolas de formação inicial de professores, escolas superiores de educação e universidades que têm formação de ensino, a minha não tem, só faz estas parcerias, têm que, de facto, contribuir para a construção de um conhecimento profissional docente forte, empoderado, que torne de novo atrativa a entrada na profissão, porque depois, quando ela está, nós sabemos que ela não é tão má assim, comparada com outras áreas que sobram. Olha, os meus alunos todos mestres em ciências da educação, sabem lá que lugares lhes sobra, nas autarquias, nas escolas, contratos a termo pequeninos, de animadores, colónias de férias, meu Deus, é ainda menos atrativo. E apesar de tudo, há os interessados. Portanto, não é porque a carreira tem que ser melhor tratada, tem que ser melhor desenhada, porque ela por si só não é uma má carreira, não é. Alguém passa a ideia de que ela é muito má. E, de verdade, nos últimos anos não houve saídas. Eu penso que isto enfim, tornou-se uma espécie de conjuntura que interessou muita gente, não houve lugar para eles na carreira, e é possível chegar, sei lá, aos 50 anos de idade e ainda andar quase precário de escola em escola. Isso é inadmissível, não é? Eu sinto, mas como coordeno o Observatório de Vida das Escolas lá da faculdade, trabalho com escolas, não é sobre as escolas, é com escolas, com as escolas, com as autarquias. Eu sinto que estamos a perder a luta. Temos mesmo que mexer para ontem, este repescar, com risco de perder a nossa escola, sobretudo a escola pública, porque naturalmente que todos sabem que nestes tempos são difíceis, o privado tem ido buscar naturalmente os melhores alunos que saem das ESEs
das ESs e das faculdades, pagando melhor. No tempo em que eu me iniciei como professora, era ao contrário, ninguém queria ir para o privado, que era muito mais mal pago, muito piores condições, mas hoje é exatamente o contrário, né? Eu receio muito, eu trabalho muito com o Brasil, eu receio muito que possamos correr o risco de ter uma situação como o Brasil. A escola pública nivelada por baixo, a escola privada para os setores mais fortes. Precisamos de ajudar a travar isto com urgência. Obrigado, professora Ariana Cosme. Tal como eu tinha previsto, abriu aqui novos pontos de discussão. Não é um problema só de quantidade, traz também aqui o problema da qualidade. Temos que afastar estas nuvens negras. E temos aqui mais duas pessoas para falar e para nos ajudar a afastar a tal nuvem negra. Vamos falar então de quantidade e de qualidade. Professora Paula Pereira. Olá, muito boa tarde. Antes de mais, obrigada a todos pelo convite. Eu sou talvez das mais novas, não entrei em 95 e é engraçado que eu quando entrei para a escola fui recebida e acolhida na minha escola por colegas que teriam na altura a idade que eu tenho hoje, portanto a chegar aos 50 anos, e foram eles que me acolheram e já estavam naquela altura cansados. E é engraçado que eu vejo hoje um corpo docente extremamente cansado, mas extremamente motivado, com a sensação de que tem uma missão a cumprir. E os colegas da minha idade e mais velhos, passamos a vida na escola nessa sensação de missão. Eu tive, infelizmente, um percalço de saúde, que também estive afastada cerca de 3 anos, e voltei à escola não podendo assumir a minha profissão de professora de Educação Física. Encontrei na escola uma série de outros papéis importantes e que me motivaram para continuar ligada, porque, tal como a professora Ariana há pouco falou de paixão, a minha paixão continua a ser a escola. E, portanto, temos que afastar aqui também um bocadinho a ideia de que é tudo mau na escola. A escola é boa, eu gosto da escola, os professores são bons profissionais, temos que saber tratá-los. Portanto, eu há pouco, a carreira pode ser madrasta, a profissão não. Eu quando decidi que queria ser professora, eu não conhecia a carreira, eu não sabia exatamente o que é que me esperava, como é que passava de escalão, o que é que tinha que fazer para progredir na carreira. Eu queria era ser professora e isso é que eu acho que nós não temos visto nos últimos anos. Eu trabalhei também há uns anos atrás na formação inicial de professores, fui orientadora pedagógica de universidades privadas e de universidade pública, e na altura em que eu fui orientadora de estágio, não havia lugar para os colegas que estavam, para os alunos que estavam a acabar a licenciatura com profissionalização em educação. E temos que repensar aqui o que é que faz a pessoa gostar de ser professor, não tanto a questão financeira ou a questão da carreira em si, apesar, obviamente, de ser um fator importante. Portanto, eu acho que temos nuvens negras, mas também não temos só nuvens negras. Muito obrigado, professora Paula. Pronto, é verdade, temos muitos jovens de 50, até temos muitos jovens de 50 anos que estão a ser agora, estão a entrar agora na carreira docente, portanto, isto é bom, porque dentro das escolas podemos nos sentir jovens até à reforma, portanto, até aos 65, por enquanto. Falta-nos aqui um orador, portanto, que é o professor Ricardo Vieira. O que é que o professor Ricardo Vieira tem a dizer sobre esta questão do envelhecimento, da quantidade, da qualidade das nuvens negras e dos jovens de 50 anos? Obrigado, David Beirante. Antes de mais nada, um cumprimento especial a todos os colegas de mesa e a todas as pessoas que nos estão a assistir neste fórum aberto a todo o mundo. Não é demais dizer estas palavras e apelar à convivência e à partilha. Um obrigado especial também à Liliana e à Teresa, e um cumprimento à nossa coordenadora Helena Serra e também ao nosso diretor de faculdade, ao Luís Batista. A primeira coisa que eu queria dizer é, justamente, nós estamos aqui a escutar-nos, que é um primeiro momento fantástico, não é? Este primeiro meu insight
é para dizer que foi um prazer ser orador, entre aspas, ser aquele que fala depois de vos ouvir. E já estão aqui lançadas a pista que eu tinha pensado dentro deste tema do envelhecimento, porque vocês não falaram de envelhecimento, mas implicitamente falaram de envelhecimento, já irei tentar justificar porquê, mas dizer que é com muita satisfação que eu vejo este tema, as ciências sociais e, obviamente, as ciências da educação, à conversa, não é? À escuta e à reconstrução de ideias e de dúvidas, como dizia a colega e amiga Ariana. Reparem, estamos aqui com a possibilidade do interescolas, várias escolas, intergerações, interuniversidades, interpolitécnicos, muita coisa. E eu escolhi para este meu primeiro insight justamente esta ideia de que o envelhecimento da classe profissional tem obviamente esta componente que vocês já falaram, e que é uma componente muito objetiva, que não pode ser esquecida, e que o estudo da Universidade Nova, da Faculdade de Economia, não é? Que é o que eu vou tocar menos, nos traz, com essa coordenação do professor Luís Capela Nunes, só este número dá para pensar, como beliscão intelectual, que é as projeções apontam para que apenas 73.401 professores não se tenham ainda aposentado no ano letivo de 2030-31, o que corresponde a uma diminuição de 39% dos professores. O estudo aponta para a necessidade de recrutamento anual de uma média de 3.450 novos professores. Esta é a dimensão objetivante que eu só queria deixar como beliscão, mas vou voltar a minha reflexão para outra dimensão. De qualquer forma, na continuidade do que os colegas disseram, a pergunta é: o que é que causou esta falta de atratividade para a profissão? Voltamos às perguntas. Não se esqueçam que Einstein dizia que a inteligência se mede pela capacidade de fazer perguntas, não a de dar respostas. Não é? Dar respostas é relativamente fácil. Serão suficientes as medidas? Rever as habilitações próprias? Eu estou como a Ariana, um medo de um certo regresso ao passado, e que também foi sublinhado, penso, pelo colega João Jaime. Essas medidas avulsas de intervenção paliativa a curto prazo. E, portanto, com todo o respeito pelo João Jaime, até porque eu, no meu doutoramento, já lá vão 25 anos, fiz histórias de vida de professores e, curiosamente, encontrei professores de matemática brilhantes, amados pelos seus alunos, que tinham feito a profissionalização em serviço. Não é um pecado. Agora, generalizar essa profissionalização em serviço, ou essa ideia de que uma pessoa com um conhecimento, como hoje se fala muito, a sociedade do conhecimento, quando na verdade há muitos conhecimentos, generalizar a ideia que alguém com conhecimento na matemática, na física, na química, na filosofia, na história, com mais uns pauzinhos perlim-pim-pins de pedagogia ou outra coisa, se transforma num professor, é mesmo não ter noção nenhuma do que é essa identidade, esse perfil de ser professor. E quando eu pensava ontem à noite, justamente, no qual poderia ser o meu contributo para esta discussão, apostando mais nessa dimensão subjetivante, vem-me à memória um livro que eu li há 20 anos, e que é este livro, se quiserem ver, João Lobo Antunes, já falecido, e que nasceu, já agora, para fazer uma referência mais exata, nasceu em 1944, morreu com 72 anos no ano 2016. E ele, neste livrinho, que são conferências que ele deu, ou palestras, como nós estamos aqui a falar, defende um modo de ser médico. E ele fala dessa aprendizagem técnica, mecânica da medicina, mas que ele nos Estados Unidos compreendeu, e quando voltou a Portugal, que era preciso ter essa experiência, outros autores já tinham dito, esse modo de ser encarnado na profissão. Eu diria que isso acontece com muitas profissões. Tem que haver um modo de ser médico, e neste momento, passaria a parte, tem que haver um modo de ser professor. E, portanto, é preciso cativar os melhores, é preciso motivar e remunerar simbólica e monetariamente aqueles que amam a profissão, e
há que pensar no que é isso do envelhecimento. Ou seja, podemos falar do envelhecimento demográfico, estrutural, ou do envelhecimento individual, como vocês nos mandaram nessas 3 linhas de encomenda. E eu diria que, ouçam, ainda bem que há envelhecimento individual. Ainda bem que há envelhecimento estrutural. Porque, caros amigos e amigas, quem não chega a velho, é mesmo velho o conceito. Idoso é com muita idade, eu não uso. Quem não chega a velho é porque morreu cedo. Não é? É tão simples quanto isso, não é? Citava até um poeta brasileiro, Gonzaguinha. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. Ainda bem que temos professores velhos, mas cuidado. Nós estamos a desperdiçar, como dizia há bocado a Ariana, com aquela experiência maravilhosa, a coisa mais bela da educação, que é essa capacidade de entender o mundo e essa capacidade de pensar por si próprio com a influência dos outros, porque, na verdade, ninguém pensa só por si próprio, e não pensamos a profissão do ponto de vista apenas técnico, acumulação de cursos, desses coachings. O António Nova, nas vidas de professores, já tinha explicado isto muito bem. Diria que há memórias, sentidos, conhecimentos que o próprio João Lobo Antunes chama de desperdício de uma vida a aprender. E, portanto, a Ariana vai se aposentar, todos nós nos vamos aposentar e as pessoas não vão ter essa oportunidade da intergeracionalidade, que é uma dimensão fundamental à construção de um modo de ser professor que começa nas escolas superiores de educação e nas universidades e continua ao longo da vida numa escola que recebe jovens, professores mais jovens, professores menos jovens e professores velhos que precisam de mostrar estas experiências. Portanto, nesta primeira insight, se me for dado ainda mais 2 ou 3 minutos, eu diria que esta profissão, como outras, exige motivação, dignidade, status, e essa maneira de habitar a profissão, o António Nova fala dessa maneira de habitar a profissão, que não se constrói com a acumulação de módulos, ou com a acumulação de PGs, pós-graduações, ou de cursos breves. Isto não se trata de um sistema de vasos comunicantes. Quando eu estou a falar da transmissão da memória e da relação intergeracional entre os mais novos na escola, que lá estão apenas precariamente e que não têm a oportunidade de aprender com os mais velhos, e os mais velhos não têm a oportunidade de levar a aprender os mais novos, não se trata de um sistema de vasos comunicantes de alguém que está cheio e o outro que está vazio, e, portanto, que enche cabeça. Aliás, Montaigne, no século XVI, vale a pena pensar que a educação sempre foi pensada. O Montaigne criticava justamente este modelo da transferência, reparem, que está no vocabulário dos políticos. Vocês falaram em bem. O discurso político está a apontar para esta profissão como uma profissão técnica, de conhecimento que é transmitido dessa transferência. E o Montaigne dizia, não se trata de encher cabeças, trata-se de arrumar cabeças. Escrevi ontem à noite uma frase com a qual eu vos deixaria agora aqui a pensar, que é, por acaso nem encontro a frase, na verdade, está aqui no caderno, meio perdido, não é? Que é, a profissão de professor, portanto, em síntese, não se desmonta em conhecimento e capacidade de o reproduzir, essa tal transferência. E significa, portanto, que temos necessidade de pensar a aprendizagem da profissão num tempo contínuo, em síntese, não apenas no ensino da profissão, mas na contínua aprendizagem da profissão, porque, em síntese, sem intergeracionalidade, há um desperdício de experiências e conhecimentos, como já disse, que formam esse saber interior do docente. Há uma biblioteca, foi esta frase que eu escrevi, que vai sendo construída em cada professor. Vejamos o que há
a Ariana disse e o que o João Jaime já disse, e vou pôr de lado a Paula Pereira e o Ricardo Vieira como mais jovens, vejam essa biblioteca que vai sendo construída em cada professor e que acaba por não ter ninguém que a frequente, a biblioteca. A biblioteca morre sem que os seus livros sejam folheados. E isto é um fracasso total. E só dizer que esta é a segunda parte de um projeto da FCT, coordenado na Faculdade da Ariana, pela nossa colega Amélia Lopes, da qual equipa eu faço parte também, e que tem uma segunda parte, são 50 anos de 25 de Abril, formação de professores, há uma segunda parte que é a necessidade dos diálogos intergeracionais. Sobre a primeira parte já falei aqui em março. Então, agora eu quis frisar esta dimensão da troca, do inter, que é o alimento da paixão da educação. Obrigado, até já. Obrigado, Ricardo, por esta intervenção inspirada. Estava-me a lembrar quando falavas de Lobo Antunes, não sei de quem é que é a frase, mas que a frase é: quem só sabe de medicina, nem de medicina sabe. Portanto, lembrava-me disso, mas o Ricardo fez aqui algumas ligações, ligou também à questão de identidade do professor, e eu também lanço aqui uma questão em cima da questão do Ricardo, se os professores têm a identidade ferida. Se pensarmos que um professor é um intelectual, nós vamos dizer que ele está ferido, porque ele houve tentativas para proletarizar a profissão. Todos os mecanismos, enfim, que temos vindo a assistir nos últimos anos levaram a isso. E eu receio que seja assim que se sentem os professores. Não é disso, nós precisamos de resgatar isto que o Ricardo dizia, que é fundamental. Um médico mais velho tem a responsabilidade de formar médicos mais jovens. Um advogado mais velho, como um mestre numa oficina, ensina ao seu jovem aprendiz a um saber intergeracional que é fundamental. E nós corremos o risco de não o poder fazer, porque a minha geração vai toda embora, são os tais 30 mil nos próximos 10 anos, sem ter tempo de entrar a fornada mais nova para ser socializada, para a tal biblioteca ser partilhada. Não é para copiar modos de fazer a profissão, é para que eles possam, a partir de livros que leem, né, de professores mais velhos. Eu fiz-me com outros professores mais velhos, mas também me fiz contra outros professores mais velhos. Portanto, há sempre uma dimensão de autonomia, de liberdade. E, portanto, mas os professores mais velhos são fundamentais para isto, nem que seja para eu me construir contra práticas de trabalho deles, formas de entendimento dos alunos. É isto que me permite ser autora da profissão. Eu estou, de facto, preocupada. Eu acho que vamos todos dar a volta, que remédio, também as demos noutras alturas difíceis e tensas. Ainda acredito que de todos os sistemas deste Estado de Previdência e Democracia, é, apesar de tudo, o sistema mais sólido, mais coerente. Nós temos uma boa escola portuguesa. Nós somos uma belíssima escola portuguesa. Os lugares da aferição internacional, o PISA, o TIMSS, o PIRLS, mostram que nós vamos lindamente no bom caminho. Não é? Portanto, nós estamos a falar de burilar e de não perder este caminho, não é? E de burilar, enfim, os tais acessos generalizados ao sucesso. Mas estamos com uma boa escola e temos-los todos. Precisamos de saber aproveitar a presença de todos. Quando foi o 25 de Abril, em 74, só 1,3% dos jovens entrava no ensino superior ou equivalente nos institutos. Hoje, 35% dos jovens que concluem o secundário entram no ensino superior. Não chega, precisamos de ainda mais, de qualificar ainda mais este país, que de fronteiras abertas, só ainda mais capacitado consegue fazer voar os seus filhos. Mas nós
já não podemos ter espaço para indiferenciados. Isso responsabiliza a profissão. Por isso é que eu gosto de pensar, exatamente, enfim, Novo inspira-nos muito nisto, em pensar a profissão como um intelectual. E é assim que tem que ser negociada a carreira, a avaliação de desempenho. Ela, se for negociada como uma outra profissão, de bancário, de administrativo, de técnico superior numa autarquia, ela vai virar-se contra os professores. Porque é proletarização das carreiras. É por isso que é preciso pensar isto muito bem, e a investigação, os centros de investigação são fundamentais para ajudar a trazer know-how, enfim, ao país e aos professores. Ela tem sempre pensado que ser como um intelectual. Por isso é que não podemos recrutar professores por baixo. Não pode ser o último aluno que conclui o secundário com média 10 ou 11. Eu trabalhei aqui há uns anos, quando andava ainda no terreno. Depois houve uma altura que fui ganhar a vida como teórica, né? E afastei-me de vez para a universidade. Mas numa altura, no projeto de luta contra a pobreza, onde eu trabalhei em 2 projetos de luta contra a pobreza, eu lembro-me de estarmos, enfim, trabalhar com os meninos de rua, da SES, da zona histórica do Porto, tentar fazê-los regressar à escola, e era uma luta com os pais, enfim, comprometê-los. E eu lembro de uma mãe que me deu umas palmadinhas nas costas e me dizia: "Oh, senhora professora, quer dizer, eu passo a vida a meter isto na cabeça da rapariga, vai fazer, quer dizer, não precisas ser doutora, ter um grande futuro, tira ao menos um cursinho aqui como a senhora professora." Eu é que era o cursinho, né? Portanto, quer dizer, nós não precisamos, né, disto. Nós temos que pensar de verdade neste adulto educador que tem uma interlocução qualificada a partir de uma ciência, ou da geografia, ou da história, ou da música. Naturalmente os saberes científicos são fundamentais, não se pode fazer escola sem conhecimento sério e rigoroso, mas elas são oportunidades de interlocução. E o professor tem que ser este interlocutor. Eu gosto de pensar que o professor é um indivíduo cosmopolita. O cosmopolita, quer dizer, ele tem que viajar, por isso eu adoro os Erasmus que levam professores para a Islândia, para a Finlândia, para a Itália, para a Macedónia do Norte, e alunos, e lá vão eles com 2 alunos para a Itália, porque isto faz as pessoas mais cosmopolitas. Um professor que foi à Itália e foi a Malta nunca mais será o mesmo, eu acho, né? Porque viu o mundo. Eu gostaria muito de pensar nos professores como estes agentes culturais. Não têm todos que gostar de Paulo Rego, mas têm que saber o que acontece no país, né? Não têm todos que ver teatro experimental, né? Mas têm que ver algum teatro, quer dizer... Eu gosto de pensar que eles são estes seres culturais a partir da oportunidade de uma disciplina, mas as escolas superiores de educação, as universidades, têm que pensar nisso, porque elas próprias têm que escolher os formadores de professores dentro de intelectuais. Eu não sei se a métrica que escolhe para professor alguém que produziu 4 artigos em revistas Scopus é o formador de professores que precisamos. O formador de professores que precisamos tem que ser um intelectual, tem que ser uma pessoa do mundo, tem que ser um humanista, tem que ser culto, carambas, tem que ler, não é só nova gente do cabeleireiro, quer dizer, tem que ler, carambas. E o que lhe é pedido para ser professor da formação inicial de professores é que tenha muitos artigos publicados em revistas indexadas, quer dizer, bolas. Quer dizer, nós precisamos pensar a sério no que temos que transformar a formação inicial, para então elevarmos a fasquia e o desejo, porque os jovens são maravilhosos, caramba, os nossos alunos são gente que pensa muito melhor do que eu quando tinha a idade deles. Pensa, enfim, de outra maneira, mas pensam de forma muito completa, temos que aproveitar esta massa crítica. Estamos num tempo difícil, mas um tempo desafiante. Obrigado, Ariana. Ariana lança desafios em cima dos desafios. Já temos o desafio de termos professores, ainda temos que ter professores aí com essas qualidades todas. E hoje temos que ler, que é uma coisa que eu também às
vezes acho que anda em déficit no nosso ensino superior, tanto universitário como politécnico. Realmente, e contribuirá exatamente para o tal status, para que o professor não se sinta tão ferido na sua identidade. Obrigado, Ariana, espero aqui outras intervenções. Não sei se, eu tive aqui problemas com o meu computador, eu agora não sei se me estão a ouvir. Sim, perfeitamente. Pronto, ia também aproveitar até para não criar aí uma imagem, aliás, no sentido de algum pessimismo da parte de... Quando eu falo de envelhecimento da carreira, a média dos professores do ensino secundário está perto dos 60 anos, a nível nacional, não é no Camões, não é? Ou seja, e isto é um sinal de que nós não encontramos aqui correu alguma coisa mal. Mas falando, a Ariana pôs aqui questões importantes da nossa cultura, do nosso interesse, daquilo que nos levou a ser professores. Eu quero vos dizer que um conjunto de professores jovens que nos estão a aparecer são excelentes professores, são pessoas muito motivadas. A questão tem, e ainda ninguém conversou, e tem a ver com a estabilização, ou seja, é importante que estabilizem a carreira dos professores e que a casa deles seja a casa onde estão perto, para que possam ter os seus filhos, possam crescerem, possam ter maturidade. Não faz sentido as pessoas andarem aos 50 anos ainda a percorrer o país. É nesta estabilização que tem que se encontrar com a escola, os professores fazem parte da sociedade. E é nesse contexto que temos que fazer um esforço muito grande. Há agora uma boa oportunidade, porque todos estamos a discutir a questão do envelhecimento, a falta de professores. Há aqui uma excelente oportunidade para discutir isto sem outras questões por trás. E, portanto, queremos mesmo a escola pública, quer o país acredita, ou o país já não acredita bem nem da escola pública, nem do Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, quer ir para outros caminhos. E essa é uma situação que se deve refletir neste tempo. Ou seja, como é que vamos dar condições de estabilidade e financeiras para que os professores possam agarrar a sua profissão e continuarem o trabalho que nós fizemos e que eventualmente, que é esse o maior testemunho que nós podemos dar às novas gerações. Os nossos jovens, e cá está a nossa matriz no ensino, é bom também, eu e a Ariana já discutimos isso noutros centros, noutros polos, a importância do ensino deixar de ser tão individualizado. Ou seja, nós criamos o ensino para elites e temos que encontrar agora um ensino que possa permitir nós sermos comunitários, ou seja, é fundamental. Não sei se eu sou do secundário e estão aqui, os exames estão em cima da ordem dos dias e, como sabem, o exame agora só serve para acesso ao ensino superior. Mas há uma tendência que os exames estão a aparecer, que eles têm que servir para o aeroespacial, para a nova da questão da economia em Carcavelos, e eventualmente para um determinado discurso, e os outros cursos parece que não existem na sociedade. Nós estamos a violentar os jovens com 14 anos, dizendo a eles, se eles não tiverem 14 ou 18 no 10º ano, eles não têm futuro. E isso é péssimo. Aliás, há bocado falou-se do João Lobo Antunes, porque foi aqui aluno do Camões, como todos os Lobo Antunes. E há um Nuno também. E eu há relativamente pouco tempo estive num debate com o Nuno Lobo Antunes, o psicólogo, o psiquiatra, aquele que acompanha os nossos jovens, e ele dizia assim, só aos 50 anos comecei a escrever, porque o meu professor, Virgílio Ferreira, disse que eu não era capaz de escrever e, portanto, e chumbou-me sempre. Né? E no debate eu disse-lhe, pois, mas nesta altura tem-se a ideia que aos 18 anos, ou aos 15 anos, aos 14 anos, nós não podemos, nós não podemos dar resposta a um conjunto de questões. E o que eu queria transmitir é que é possível nós construirmos um novo país, pronto. E é nesse contexto que eu acredito nos jovens. Olha, eu não sei, eu perdi agora a chamada. Peço desculpa, não sei se me estão a ouvir. Peço imensa desculpa, eu passo a palavra que não consigo estar-vos a ouvir agora. Mas estamos a ouvir bem, não é mesmo? Pronto. Pronto, então para terminar, é que eu perdi. Bom, é nesse contexto que eu queria que o país tem que dar prioridade
à profissão. E para dar prioridade não é aumentar o 10º escalão ou o 11º escalão, que 80% dos professores já não chega lá. Hein? Porque é essa a questão que se coloca aqui. Há uma carreira enorme, mas que eventualmente é impossível lá chegar, só os mais velhotes é que conseguiram chegar. Então temos uma boa oportunidade de melhorar a carreira, alterando a carreira, mas dando confiança e esperança para que os nossos professores, porque muitos professores, vale a pena ser professor, amam a sua profissão, mesmo sendo muito jovens, é preciso é que esta esperança seja dada novamente, e eu quero acreditar que este governo terá a obrigação de fazer isto. Desculpa. Obrigado, professor João Jaime. Eu ia perguntar à professora Paula Pereira se sentia também se acredita na escola pública, obviamente que deve acreditar como professora, não é? Mas podemos fazer mais, melhor? Eu obviamente acredito na escola pública e fui para a escola pública por opção. Eu sempre foi aquilo que sempre quis e é aquilo em que eu acredito. É preciso fazer muita coisa. Temos falado aqui de algumas coisas e eu também, quando estive a pensar em algumas das coisas que podíamos falar aqui hoje, também escrevi uma frase, tal como o Ricardo Vieira, o professor Ricardo, e eu escrevi que os professores envelhecem a aprender. Portanto, nós estamos sempre a aprender, nós somos uma biblioteca humana, aquilo que a professora Ariana Cosme também falou. Nós temos que ter possibilidade de aprender, não só tecnicamente e especificamente, cientificamente da nossa área, mas nós temos que conseguir ir aprendendo de tudo. Eu, quando estou na escola, eu ensino mais do que o basquetebol ou o voleibol ou a ginástica. Eu acredito piamente que o professor que está na escola forma melhores cidadãos, melhores pessoas. Nós somos muito mais do que ensinar a matemática, ou português ou a educação física. Nós criamos pessoas e temos que ser vistos como tal, como uma biblioteca humana que permite formar essas pessoas, formar esses cidadãos. E, portanto, é nisso que eu acredito, embora esta discussão de como é que lá vamos conseguir chegar novamente, porque eu acho que em tempos o caminho estava a ser bem traçado, algures no tempo as coisas foram-se perdendo e agora chegámos a esta situação que é preciso repensar tudo. Mas sim, acredito que todos nós, bibliotecas humanas, podemos fazer mais pelos nossos alunos. Já agora, os alunos são maravilhosos, como diz a professora Ariana Cosme? São. Aliás, eu posso dizer que este ano estive a assessorar a CAP, a minha escola teve uma comissão administrativa provisória por um vazio concursal a diretor, tive a oportunidade de trabalhar, gostei muito, gosto muito da área da gestão, de estar do outro lado, mas a coisa que sinto mais falta é de trabalhar diretamente com os alunos. Eles são o nosso alimento e sim, são maravilhosos. Obviamente, há exceções, como em tudo. Muito obrigado, professora Paula. Eu tenho aqui alguém, Maria de Lourdes Silva, que tem a mão no ar. Eu vou dar agora a palavra ao professor Ricardo Vieira para fazermos aqui um fecho agora destas primeiras intervenções, dar aqui o direito de resposta ao professor Ricardo Vieira. Não é a resposta da vida, é uma tentativa de diálogo mesmo, né? Nós temos que aprender a fazer diálogos com os monólogos que cada um faz. E eu agradeço imenso uma vez mais. Só um pouco, Ricardo, depois a seguir passo para a pergunta, para a questão da Maria Lourdes Silva. Está bem? Obrigado. Eu só queria dizer duas coisas em função do que foi mesmo dito, que foi maravilhoso. Né? Pegava numa frase, por acaso é da minha esposa, está aí a assistir, que é título de um livro, que é: a escola é o microcosmos da sociedade. É que o próprio discurso dos professores e das escolas muitas vezes trai-nos, porque separa em epistemologias simples aquilo que é mesmo complexo. E não basta pôr likes no Edgar Morin. É preciso ler o Edgar Morin e compreender as epistemologias complexas. Porque não é a escola e a comunidade, nada disso. Não é a escola é a comunidade. A escola é a sociedade. Temos todos que trabalhar em rede. E, portanto, uma criança, pegando na minha ideia de há bocado em 2 segundos, uma criança que chega à escola
E só vê velhos, vê os seus avós. Não vê as outras gerações. É preciso que a criança que chega à escola veja todas as idades de professores e, portanto, o tal equilíbrio que significa planificação e que Portugal não tem sido exemplar, não tem uma cultura de planificação, de abrir e fechar torneiras devidamente na formação de professores. A outra coisa é talvez mais em relação a todos, mas em relação ao que o Jaime falou e que é a sua convicção, eu já fui mais convicto, rezo menos hoje e sou mais inconformista, como a Ariana falou, sou mesmo revoltado em relação a algumas coisas, perdi a paciência e acho que ganhei o direito à indignação, que é o relatório de Jacques Delors. Já fiz esta experiência com vários deputados e ministros até, que é do final do século XX. Tem pilares fundamentais para a escola do século XXI. Não está interiorizado nem nos políticos, nem em muitos professores. E, portanto, só os professores com sua vontade não conseguirão. Porque nós vemos os políticos todos os dias a falar de crescimento, crescimento, crescimento. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, foi à vida. Eles não sabem, uma vez, não vou dizer os nomes dos deputados, não é? Perguntei se conhecia o relatório do Jacques Delors, que está traduzido num livro em português, como sabem, A Educação, um Tesouro a Descobrir, não é? E, portanto, e aquilo está descrito num conjunto de ministros da educação que se juntaram, onde estava o Roberto Carneiro também, como foi falado aqui já, não é? E isso é também uma biblioteca, um tesouro que se está a desperdiçar. Um dos pilares fundamentais, para não deixarmos, e que foi aqui falado por todos, para não deixarmos a educação, o sistema educativo ligado apenas à escolarização e às competências do ler, escrever e contar, voltando ao antigo regime, um dos pilares é aprender a viver juntos. Como é que isso se faz? Vamos discutir se é disciplinarmente, se é interdisciplinarmente, se é com a educação para a cidadania. Tem que ser de alguma maneira com a autonomia das pessoas. Não pode deixar de ser feito, de ser desperdiçada a oportunidade que é o espaço e o tempo onde a criança, o adolescente e o jovem passam maior tempo, não ser aproveitado para além das literacias várias, da numeracia, etc., esta nova literacia, que eu vou usar a palavra da Ariana, que é do cosmopolitismo, da unidade na diversidade. Isto significa uma formação de professores que não pode ser didatista apenas. Uma formação de professores que tem que ser reflexiva. Deixo uma vez mais a ideia do nosso projeto que vai estudar, está a estudar, professores que começaram a carreira no período de 25 de Abril, as suas memórias, e nós temos um período seguinte de implementar esta partilha de memórias com professores estagiários a compreenderem isto. Queria dizer, portanto, em síntese que, caro colega Jaime, eu acredito nos professores. Sem professores não há reforma. E como há bocado a Ariana disse, é trabalhar com as escolas e com os professores. E isto significa uma competência fundamental de ser professor, que além de ser um cosmopolita, ele tem que ser um mediador. Ele tem que ensinar a aprender. E isso não se aprende com regras e fórmulas mágicas e com toda a tecnocracia e esse paradigma económico neoliberal instalado nos cursos de coaching com os quais algumas pessoas acreditam que é possível aprender a ser professor com 10 lições. É uma profissão rigorosa, tem que ser escolhida e bem remunerada. Ela é difícil, um curso de professores é difícil de ser concretizado, por exemplo, num país da Europa do Norte, não é fácil realizar. É preciso ter boas notas e ele é bem remunerado. Isto não é a solução só, não é? Entre nós, a Ariana disse há bocado, chegou-se a falar, pode até entrar com negativa. E, portanto, isso contribuiu para essa desvalorização social. Portanto, já, certamente, os professores, mas os políticos têm que compreender a educação para poderem ajudar a educação a ser desenvolvimento. Educação é desenvolvimento. Desenvolvimento é educação. São duas coisas ligadas. Obrigado, David. Obrigado, Ricardo. Vou dar então aqui a palavra à professora Maria de Lourdes Silva, que está aqui com a mão no ar há muito tempo. A mão já deve estar dormente, não?
Obrigada, boa tarde. Eu até perguntei à Liliana se podia participar, é só mesmo a dar a conhecer um testemunho. Eu venho de uma escolinha pequenina aqui no centro, Vila de Rei, e eu acho que o envelhecimento da carreira docente surge por muitos fatores. Eu estou há muitos anos na profissão, gosto, sou de filosofia, ainda sou do tempo em que fiz licenciatura em Coimbra e fazia regências, fiz estágio no José Falcão, fazia regências na turma da orientadora, fazíamos assessoria à direção de turma, portanto, eu acho que na altura, no meu tempo, se investiu e nos preparavam para nós depois darmos o nosso melhor na escola pública. Agora faço parte da direção do agrupamento das escolas de Vila de Rei e em janeiro uma colega de História entrou de baixa médica. Nós tivemos o horário a concurso vários meses. Todos os colegas que aceitavam denunciavam e os meninos continuavam sem professor de História. Então os colegas diziam, alguns tinham cuidado de dizer que denunciavam para não serem penalizados no próximo concurso. E estivemos 2 meses pelo menos sem professor, até que clicámos para Coimbra e o doutor da DGESP disse-nos que podíamos pôr em oferta de escola. Colocámos em oferta de escola. Qual não é o nosso espanto? Direção aceita o horário uma colega com 24 anos. Nunca tinha dado aulas. Nós apresentou-se, nós demos a conhecer o horário, tinha uma turma de 6º ano, 2º ciclo, e tinha todo o 3º ciclo e uma turma também de Cidadania e Desenvolvimento. Era um horário preenchido, um horário muito atrativo, um horário completo. E é assim, eu acho que também a forma como os concursos estão feitos afastam os professores, porque é assim, o horário era temporário, mas nós, direção, até sabíamos que o horário era até final do ano letivo. A verdade é que quem aceitava denunciava. Nós explicávamos à colega que à partida não lhe poderíamos garantir que seria até ao fim do ano, mas que havia grande probabilidade. A colega ficou assustadíssima, nunca tinha dado aulas, tinha feito a licenciatura, não tinha profissionalização, não sabia o que era conselhos de turma intercalares. Nós estávamos em março à beira de fazer conselhos de turma intercalares, estava em pânico. É do meu departamento, eu sou de filosofia. Depois nós pusemos a colega à vontade, explicámos o que era, conselhos de turma, planificações, desconhecia tudo. Foi para casa pensar, no dia a seguir decidiu aceitar, e então foi todo um conjunto de equipa, portanto o departamento lá da Escola de Ciências Sociais e Humanas, trabalhámos em conjunto, partilhámos com ela materiais, ajudámos-la, tudo o que tem a ver no que toca a instrumentos de recolha, estamos a entrar numa área de recolha de informação dos meninos, planificações, testes, todo um conjunto de documentos. A verdade é que a colega está lá, continua lá, portanto vai agora embora, portanto no final do contrato, no final do ano letivo, foi inclusive convocada pelo agrupamento de Castelo Branco para classificar provas de História e Geografia de Portugal, trabalhou em equipa com a colega de Geografia e é assim, como dizia há bocadinho a doutora Ariana, é todo um trabalho de equipa, é assim, nós fazemos-nos também, tendo em conta quem nos acolhe na escola, e a colega, se no início estava amedrontada, achava que não ia conseguir fazer um bom trabalho, a verdade é que fez mesmo. Os pais gostaram imenso do trabalho que ela desenvolveu, das iniciativas, deu voz a uma série de atividades que a colega, que entretanto continua de baixa média, tinha proposto, e a verdade é que assim, sentiu-se acolhedora. O que é que afugentou muitos dos candidatos a este horário? É o facto do horário aparecer sempre como temporário. Depois é a Vila de Rei, depois é despesas, depois são pessoas que vêm de longe, concorrem, se é temporário, está um mês a arranjar quarto ou casa, não compensa. E é também um conjunto de todo um conjunto de fatores que acaba por afugentar os novos da carreira docente e que de facto envelhece a nossa carreira. Era só mesmo este o testemunho. Muito obrigado, Maria de Lourdes Silva. Foi um belíssimo testemunho. A escola é um lugar hospitaleiro para quem chega?
Alguém... A nossa foi, o nosso departamento trabalhou, fomos uma equipa, reunimos depois das aulas, 5h30, 6h30, estávamos a reunir, ajudámos a colega a preparar materiais, trabalhámos imenso com a colega e eu acho que sim, que foi, ela pelo menos sente isso e quem melhor do que eu, até a convidei hoje, quando a Liliana me enviou o convite a participar, ela não podia vir, mas eu acho que sim, ela sentiu isso e pronto. Enfim, o Paulo Freire tinha toda a razão. Nós fazemos com os outros, na oportunidade dos outros, não nos fazemos sozinhos. Há escolas que têm um belíssimo ambiente organizacional, têm lideranças fortes, intermédias, altamente conscienciosas. São aqueles que se entendem como intelectuais, que não abandonam uma jovem professora que chega, ao contrário, fazem festa, porque ela é jovem. O problema não é a carreira, ainda que ela precise ser revista, porque sabemos que ela é uma batota, né? Tem 10 escalões, mas só se chega até ao 5º. 6, na melhor das hipóteses, portanto é uma batota. O problema são as condições, como dizia a Maria de Lourdes, de recrutamento. Esta história vai ser uma negociação difícil com os sindicatos, mas esta forma de recrutar gente em termos nacionais, uma lista cega, ordenada, já não tem sentido nos dias de hoje. Não tem sentido nos dias de hoje. Tem que ser cada território, enfim, não sei como é que isto se faz, cada região a escolher de acordo com as suas necessidades. Este concurso cego é que tem levado estas semanas para trás e para diante, esvaziando o tempo de aprendizagem dos alunos. É que cada semana que os alunos estão sem professor, estão a perder oportunidades. Há gerações muito maltratadas. Mas as escolas são, em geral, lugares acolhedores. Não quer dizer que não haja salas de professores muito duras. Há salas de professores duras, onde os problemas só acontecem nas salas dos outros, nunca acontecem nas deles, né? Uma turma indisciplinada, uma turma que não faz os trabalhos, é contigo, comigo tudo corre bem. Portanto, a sala dos professores tem que ganhar de verdade marcas colaborativas, culturas colaborativas, e a formação inicial de professores, se não for a vida, tem que ensinar a fazer isto. Como a Maria de Lourdes dizia, uma coisa que me preocupou muito, a garota, porque é uma garota de 24 anos, quando chegou vinha assustadíssima, porque não sabia nada como fazer. Imaginem, ela chegou com o mestrado feito sem saber nada do que ia encontrar. Isto responsabiliza-nos, a nós, formadores de adultos na universidade, responsabiliza-nos. Como é que é possível? Mas repesca a responsabilidade desta imersão ser feita acompanhada do tal professor mais velho, de um coletivo, de um corpo solidário. Eu penso que uma parte do problema tem a ver com o facto disto ser um problema que é referido como só um problema dos professores. Eu acho que isto não ajuda nada. Há um problema dos médicos, não é dos médicos, é da população, porque as grávidas, coitadas, andam num sofrimento. O problema é da população, é do país, é de Portugal. E toda a gente... Mas é um problema dos médicos da carreira, claramente. Mas no dia que isto deixar de ser um problema dos professores, passar a ser um problema do país, porque a educação não é um problema dos professores, é um problema do país. É o país, caramba, é o futuro, é o tal deputado que nem nunca leu, nem ouviu falar de Jacques Delors, né? Quer dizer, não pode ser... É um problema do país, o nível cultural do país, não é só a Finlândia e a Islândia que vão buscar os seus melhores, nós também temos cá melhores para buscar, mas precisamos de assumir no país que os professores têm que ser qualificadíssimos, porque nada de menos para formar os nossos filhos, queremos agora os meus netos. Como nós temos os nossos bem entregues, não queremos saber dos filhos dos outros, mas essa é uma responsabilidade enorme num país que está ainda a dar os primeiros passos na generalização da oferta escolar. Ainda temos muitos pais que não completaram a escolaridade obrigatória, portanto significa que há aqui responsabilidades culturais enormes. Comove-me sempre pensar
o esforço anónimo de tantos professores. Olhem que eu trabalho, faço assessoria, por causa da autonomia e flexibilidade pelo país todo, mas faço consultoria, assessoria às escolas que pertencem ao Observatório. E são escolas, enfim, aí que ninguém fala, de gente que ninguém fala. E comove-me a entrega, a implicação de tantos professores que de uma forma, enfim, tão profissional cuidam, enfim, daquele espaço que também é seu. Porque nós demoramos lá muitas horas por dia. Imagino as horas que o João Jaime passa na escola. Nós demoramos na escola muitas horas. Eu agora já nem tanto, mas percebem? Aquele espaço é nosso e comove-me sempre quando entro numa escolinha e vejo tão bem cuidada, pode ser em Vila de Rei, né? Tão bem cuidada, funcionários envelhecidos, porque eles estão tão envelhecidos como nós, escolas sem recursos, porque o psicólogo só lá vai meio horário por semana, porque se pensa que se faz escola no século XXI só com professores. Não se faz escola só com professores. Tem que se fazer escola com professores, com terapeutas, com mediadores culturais, com animadores, com psicólogos. Quer dizer, hoje percebemos que isto é um trabalho de uma comunidade, porque é da comunidade que se trata. Eu acho que isto só pode ser responsabilidade quando tornarmos isto um problema de todos os portugueses. É um problema, não é do Ministro da Educação. Nós sabemos que o João Costa tem uma percentagem do PIB baixa, lá no Conselho de Ministros. Não, tem que ser um problema de todos os ministros. Quando todos os ministros perceberem que o problema da escola poder afundar, porque ela pode afundar, no momento em que nos vão faltar 30 mil professores nos próximos 10 anos, nós não vamos conseguir formar 30 mil professores, mesmo que obriguemos a regressar toda a gente que está em mobilidade. Mesmo que a gente vá aos ministérios buscar toda a gente que emprestou. E é verdade que há gente que está emprestada que devia voltar para a escola, mas não serão 30 mil. Portanto, significa que há aqui coisas que o país tem que se assumir como sendo o problema do país. Eu acredito que isso seria mais fácil enfim, de sensibilizar, mas nós sabemos que a educação não é caixa nas notícias, né, da abertura do telejornal, vai ser caixa, infelizmente, este fim de semana vai ser um inferno, porque é o fim de semana da publicação dos rankings, né, dessa coisa malfadada, enfim, mas a democracia tem este peso, é obrigatório tornar públicos os resultados escolares e algumas empresas de psicologia social e de sociologia tratam-nos, enfim, ao serviço de alguns interesses obscuros. E, portanto, eu já vi os rankings este ano, porque o jornal já me mandou para eu comentar, vão sair no fim de semana, e aí vai ser a caixa do fim de semana. Escolas públicas só em 24º lugar, as primeiras são todas privadas. Como se fosse uma novidade, né? Lá estão os incompetentes dos professores da escola pública. Não, nós temos os alunos que o privado não quer, por isso é um bocadinho mais difícil a coisa fazer-se, né? Mas não é notícia, não é caixa, não é abertura de telejornal, senão pelos piores motivos. Eu tenho muita pena, temos que ajudar. A academia tem responsabilidades nisto, em ajudar a pôr isto na agenda. Tertúlias como estas, congressos, seminários, colóquios, temos que ajudar a pôr na agenda. O problema não é um problema dos professores, é um problema do país. Obrigado, professora Ariana. Temos aqui algumas perguntas que estão aqui nas nossas mensagens. Da Carmelinda, eu convido a Carmelinda a participar, se estiver ainda aí presente, porque faz aqui algumas perguntas de o que é que é necessário, que será necessário e possível, será necessário e possível ouvir os professores, o que pensam que é necessário fazer. Portanto, estamos aqui na parte que as pessoas querem soluções, não é? E temos aqui 4 pessoas que agora o ónus da responsabilidade está do vosso lado, portanto vamos começar, até para que não nos acusem de um academicismo, vamos tentar ver que soluções é o que pede aqui a Carmelinda. Manuela Santos, estou-me aqui a dizer que não sei se quer intervir entretanto.
Se não, tenho aqui as suas perguntas e ponho aqui à consideração. Boa tarde, eu sou Manuela Santos, não coloquei questões, mas já que me é dada a oportunidade, assim, antes de mais, dar os parabéns a esse painel fantástico. Tive o prazer também de já partilhar boas lições e sou sempre uma fiel ouvinte da doutora Ariana Cosme, tenho-a no coração. A Paula também, minha colega este ano na CAP, na secundária do Bocage. Duas palavrinhas também um bocadinho assim de partilha de alguma inquietação. Os professores são, de uma maneira geral, pessoas que têm por objetivo último levar os seus alunos ao sucesso, àquele sucesso que toda a gente quer, que seja o melhor e o máximo para cada um. E muitas das vezes somos confrontados com pressões, nomeadamente esses que a doutora Ariana Cosme acaba de lançar, dos rankings. Ora, os rankings valem o que valem, e numa escola que se pretende que seja para todos, os rankings não fazem sentido trazer-se para a mesa das nossas inquietações. As nossas inquietações é transformarmos os nossos alunos, a nossa comunidade, num centro de aprendizagem e onde todos tenham a oportunidade de mostrar o que de melhor têm para mostrar, porque todos somos realmente diferentes. Da mesma maneira que não há professores iguais, não há alunos iguais. Se hoje a profissão não é tão atrativa, ao contrário do que dizia a colega Paula, que muitas das vezes nós fomos até à profissão sem nos preocuparmos a carreira, os escalões, quantos anos teremos que estar na carreira para chegar ao topo da carreira. Eram perguntas que nós não fazíamos antes de entrar na carreira. Também é, na minha opinião, aceitável que hoje se coloquem essas perguntas antes de entrar na carreira. Os tempos mudaram. E, portanto, hoje há colegas, se calhar, que não vão para a carreira exatamente porque é fraudulenta, não é? Eu tenho 58 anos de idade, até consegui ter 2 avaliações de mérito e jamais chegarei ao 10º escalão, a não ser que fique lá até aos 77. Portanto, não me parece realmente que a carreira esteja a ser apelativa e não vai atrair ninguém. Ainda assim, e também um bocadinho num contraditório daquilo que me parece ser também um dado acrescentado, da mesma forma que um excelente aluno de 20 será a condição sine qua non e suficiente para ser um excelente médico, da mesma maneira um professor não terá que ter um 20 para ser um excepcional professor. Na minha opinião e na minha modesta opinião, terá em primeiro lugar perceber muito bem o que é ser professor. O professor é um construtor. E essa construção faz exatamente de muitas pontes com os outros colegas que estão na escola, com os outros parceiros que cada vez mais a escola tem que puxar a si, porque a sociedade é uma sociedade cada vez mais complexa nas questões que se colocam e nas soluções para essas questões. Ao contrário dos professores que eu recordo da minha passagem pela escola, que eram os professores que me davam motivos para ter aquela capacidade de assombro e de ficar bem deliciada com o que lhes ouvia dizer, hoje tem que se resgatar essa capacidade de assombro para a sala de aula e não é com as mesmas perguntas. Os jovens não têm as mesmas inquietações que nós tínhamos, porque a sociedade evoluiu e está a evoluir a um ritmo vertiginoso. E, portanto, nós temos que recuperar realmente essa vontade de ir para a sala de aula e criar inquietações nos alunos, para que eles, quando passam pela escola, equacionem nas suas opções a possibilidade de vir a ser professor. Porque senão eles passam 12 anos numa escolaridade obrigatória de 12 anos, podem levar pouca memória de professores que os fizeram, que os provocaram as perguntas, as inquietações, e então levam uma imagem pobre da escola, que também pode ser fator de não querer ir até à profissão. É só mais uma reflexão assim partilhada neste grupo e que desde já obrigada por me darem esta possibilidade de participar. E é uma excelente reflexão, professora Manuela Santos, felicidades para o resto Obrigada.
Ainda falta muito até aos 77. É verdade. Dou a palavra novamente ao painel, a quem quiser. Eu posso usar a palavra, para não ser desta vez o último, passo a ser o primeiro e já fico despachado. Obrigado, Manuela Santos, colega Manuela Santos, pelas suas inquietações. Ser inquieto é ser intelectual, é isso. O intelectual não tem certezas, tem dúvidas. O filósofo também, não é? Mas o professor em geral, sempre. Eu, quando me fala dessa ideia do professor é um construtor, vem-me aqui logo à memória uma frase batida. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida, da nossa, não é? E vem-me aqui, não este nosso cantautor português, Sérgio Godinho, mas um brasileiro que é o que canta O Operário em Construção, que é um poema de Vinícius de Moraes. Eu diria que o professor não só é um construtor, mas ele próprio é um operário em construção, sempre. E daí que a minha dúvida em relação à sua intervenção, que brilhante, uma partilha brilhante, seja só esta. Eu não tenho a certeza, mas eu sou muito cheio de dúvidas, não é? Manuel, eu não tenho a certeza se a sociedade está a evoluir. Os políticos querem-nos fazer dizer isso, mas nós que somos intelectuais sabemos que a evolução tecnológica não é sinónimo de evolução social e cultural. As pessoas estão mais competitivas, mais egoístas, mais concorrenciais, menos colaborativas. Isso não é evolução. O conceito de evolução é um conceito perigosíssimo nas ciências sociais e tem sido usado e abusado por tecnocratas e por políticos. E terminava com duas coisas. Assim como a Ariana disse, e bem, que às vezes o problema é de toda a sociedade, este olhar holístico sistémico, que era um dos desafios que nos faziam, é que de facto nós não estamos num mundo mais complexo. Se ela é mais evoluída, não sei. Que a sociedade é mais complexa, que a escola para todos trouxe mais diversidades para dentro da escola, mais problemas sociais para dentro da escola, que às vezes não são compreendidos e são rotulados de problemas disciplinares. E, portanto, eu diria que, da mesma maneira que os problemas da guerra, temos que comparar para não ficarmos fundamentalistas, não podem ser apenas problemas, questões paramilitares, para apenas militares, também os problemas da escola e da educação escolar não podem ser apenas para professores. Mas um país que não tem professores suficientes, que não lhes paga devidamente, como é que vai ter uma escola ainda com aquilo que nós precisamos, e a maior parte de vós certamente reconhecerá? Já não precisamos apenas de professores. A escola é complexa. Precisamos dos psicólogos, não só para dimensões patológicas. Esse é outro problema. É para educar assistentes sociais que façam essa ligação, esses diagnósticos sociais. Não é? A família Maomé não vai à montanha, vai à montanha a Maomé. Mediadores. A Ariana disse isso. E, por fim, isto implicaria muita autonomia, como já, penso que foi o professor Jaime que disse, não sei, não tenho a certeza. Muita autonomia. Só que a nossa história recente mostra-nos que nós não estamos preparados, nós todos, eu também, professores, nós não estamos preparados para viver com muita autonomia. Temos medo. O medo de existir. Do filósofo Gil está presente em nós portugueses e não é só nos portugueses, não é? Porque, vou-vos dar só um exemplo. De facto, esses concursos, como vocês falaram, acho que foi a Ariana, não fazem sentido, estou inteiramente de acordo, não é? Mas depois, a contratação para as escolas, como por exemplo se faz nos Estados Unidos, as comunidades escolhem os seus professores. Nós temos um exemplo que teve efeitos completamente perversos, e vocês dirão da vossa justiça. Os TEP, Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, que deram essa autonomia às escolas, permitiram a contratação de novos profissionais de educação, de profissionais socioeducativos, vou dizer assim, não é? Que não vão substituir os professores, cuidado, vão trabalhar com os professores em rede. Eu conheço dezenas, não vou dizer centenas, mas acho que será. Eu conheço dezenas de escolas que, com essa autonomia que lhes foi dada
para contratar estes técnicos, foram contratados outras pessoas, mais amigas, mais familiares, e dezenas de processos judiciais entraram em tribunal. Quer dizer, há também uma aprendizagem da autonomia a fazer desde pequenino, e a nossa cultura é uma cultura ainda muito de dependência deles. O Ministério não faz nada. Eles. Estamos, portanto, numa sociedade muito pouco desenvolvida culturalmente. Obrigado, Ricardo. Eu agora vou dar a palavra a cada um dos outros oradores, porque já vai longo, e é natural, porque com oradores desta qualidade estaríamos aqui agora 2 dias, não é? Mas temos que terminar, vou dar a palavra a cada um. O Ricardo, mais uma vez, lança aqui mais uma série de questões, mais uma série de filões que podem ser e devem ser explorados. Vamos então ouvir os restantes oradores. Nós vamos ouvir o Jaime. Não. Talvez o professor João Jaime tenha que recorrer ao telemóvel novamente. A tecnologia traiu. Não conseguimos ouvir, não conseguimos. Bom, enquanto o professor João Jaime... Estão a ouvir? Agora estamos. Pronto, desculpa lá, houve aqui vários, cá está, o material, pronto, e vamos tentar concluir e agradecer, foi um gosto estar aqui convosco, e isto faz falta estas tertúlias para nós conversarmos e discutirmos os temas. A escola não é neutra, não é? Ou seja, e isso acho que todos nós temos consciência. Eu dou agora um exemplo com a chegada de ucranianos a Portugal, né? E às escolas acolhemos, fomos fantásticos, nós somos um povo acolhedor, e sobretudo nos 3 primeiros meses, pronto, isto funcionamos muito bem, depois a coisa começa a piorar, mas somos muito acolhedores, e é interessante que eu vou dar este exemplo de uma jovem que vinha para o 12º ano, dizer que os ucranianos que estavam no secundário, eles mantiveram sempre as aulas à distância com a Ucrânia, ou seja, independentemente do sítio onde eles estavam, os professores estavam a dar aulas, eles mantiveram sempre à distância os alunos, nunca os abandonaram. E isto é para ver da importância dos professores aqui e noutros pontos do mundo, da importância que tem a escola, não é? E foi interessante, falando com uma jovem que queria ir para ciências, e, eventualmente, e ela dizia, mas mudaram agora as regras na Ucrânia, do acesso ao ensino superior. E, portanto, uma prova que era matemática, a língua ucraniana como base, passou a haver uma prova multidisciplinar, em que a matemática também estava dentro da ciência e a língua, mas também colocaram a história da Ucrânia. Ou seja, provavelmente à mesma hora, na Rússia, estava a chegar às escolas instruções para falar, se calhar, do universo, que foi a Rússia, a história da Rússia, da União Soviética e um conjunto de povos. Isto para dizer que a escola é participativa e, portanto, a escola não é neutra. E, portanto, nós estamos num momento em que, eventualmente, a Adriana falou agora, eu nem sabia, já pensei, olha, deste ano eles até se esqueceram dos rankings, mas não. Ultimamente, então, os rankings têm sido vergonhosos porque eles estão a escolher a altura das matrículas. Estes resultados são do ano passado, o que quer dizer que é só para os colégios. Eu estou convencido que este ano obrigaram os alunos a fazer exame do 9º ano, chamando não exame, mas sim prova de aflição, para que no próximo ano apareçam os jornais do 9º ano das escolas privadas a dizer em que ranking é que estão. É uma mercantilização do ensino e das escolas, professor João Jaime? O que eu digo é que era fundamental que fosse o Ministério a apresentar os dados. Deixarmos que os jornais estejam um ano a gerir, a fomentar então o Departamento de Estatísticas,
o InfoEscolas tem a obrigação, se quer divulgar, então são eles que tratam os dados, são eles que apresentam os dados, justificando as razões, as questões socioeconómicas, as questões de dificuldades que deviam de acontecer. E isso permitia que, ao fim deste tempo, os resultados saíam, se calhar, em outubro, novembro, as escolas iam refletir sobre os resultados, iam pensar aquilo que correu bem ou mal, porque aqui não dá já para fazer nada. É só apenas para que os jornais façam divulgação, os colégios certamente vão ter grandes anúncios a dizer que nestes jornais e provavelmente financiam o suplemento destes próprios jornais. Outra questão que eu penso, e a Ariana, tanto eu acho que o Ricardo, todos nós, mas a Ariana pode também fazer chegar, eu tenho muito medo do dinheiro que vai cair aqui. Eu comecei a ver projetores que estão a chegar às escolas que dizem que custam 3.000 euros cada projetor. E alguém tem que pensar, e atrás disto vem uma empresa que vai instalar uns projetores, e se aquilo não der, leva o projetor, a escola não fica com o projetor. Eu já não sei, dizem que vou ter 46, mas já não sei como estou em obra, se consigo depois ler aquele caderno em caro, sou capaz de não ficar com nenhum. Pronto. Mas só este plano eventualmente chamou-se bazuca, tem que ser pensado, ou seja, não pode ser assim, despejar o dinheiro para projetores, para computadores, porque daqui a 3 anos nós estamos, e isto fica aqui uma nota, não sei se a minha colega ali da Bocage, nós estamos se calhar com 500 computadores que vieram para as escolas encaixotados, porque os alunos, porque foi tão difícil para os pais ficarem, para assumirem a responsabilidade, de terem dificuldade em programar, que muitos deles, se calhar com necessidades, mas recusaram o computador porque no fim daqui a 6 meses têm que entregar. E, portanto, há aqui um projeto. E depois a burocratização que é por trás disto. As plataformas, as escolas passam a viverem em plataformas, em call centers, não têm condições para arranjar o computador. E, portanto, alguém decide, faz o negócio todo e depois não há consequência. Não é? Portanto, cá está a questão da escola de TEI, porque eu normalmente faço esse desafio. Há 24 anos que falamos de escolas de TEI. E é tão estranho. Não haja uma escola que tenha saído de ser TEI. Ou seja, em 24 anos não fizemos um balanço, um relatório, e neste momento ainda há mais TEI. Quer dizer, se uma comunidade em 24 anos não alterou nada, alguma coisa está mal. E, portanto, nós habituamos e rotinas e ficamos sempre a fazer a mesma coisa. Fala-se muito de autonomia, dizer agora que os alunos vão escolher as disciplinas, mas depois é tão burocrático que não é possível oferecer nada disto. Ou seja, dizemos que eles agora podem escolher ciências, latim, podem ir para a matemática, para o latim, não sei o quê, mas depois vamos verificar, isto não é concretizado. E, portanto, é neste contexto. Há uma situação que está a acontecer, não sei se é em Lisboa, não sei o quê, mas nós catalogamos ao procedimento de estudos de 4 níveis. As ciências, depois vêm as socioeconómicas e depois as artes. As artes estão a desaparecer das escolas. Há escolas que já não oferecem artes. E as humanidades é assim um parente pobre. E depois vamos para o profissional. E andamos a iludir os alunos do profissional das mesmas qualidades, vão-se chegar aos politécnicos e depois a gente vê que aquilo que eu sofri, porque eu fui um aluno de uma escola industrial e montador e eletricista, e o que é que eu sofri? Que é na altura que a gente só tinha 2 hipóteses, não podíamos lá chegar, tínhamos que fazer uma secção. Portanto, não estamos a dizer, o perfil do aluno à saída do ensino secundário falta muito para ser construído. É fantástico, mas temos de trabalhar mais para elevar o país. E como a Ariana, temos de ter mais licenciados. Nós temos de ter este desejo de que temos de trabalhar mais na educação. E por isso, a educação é prioritária, mas eles não nos deixam. Ou seja, esta transferência em alguns municípios, nós já sabíamos que isto para os municípios melhores, a coisa ia correr bem, para os outros é um abandono total. É bom termos noção, o país não pode se responsabilizar da responsabilidade que tem educar, porque ainda não fizemos o nosso trabalho todo e por isso agradeço a todos este pequeno espaço e bom trabalho a todos. Obrigado, professor João Jaime.
Passo então a palavra ou à professora Paula ou à professora Ariana Cosme. Portanto, dá a Paula, posso É igual. Penso como vocês, partilho convosco as vossas angústias, o que é que podemos fazer? O que podemos fazer é, no lugar de cada um, fazer trabalho de agência. Trabalho de agência, claramente. Os grupos de pesquisa, os centros de investigação, as direções das escolas, as associações de pais, quer dizer, todos temos que falar alto, pedir ajuda para a escola portuguesa para a tornar um problema de todos. Não é só um problema daquela professora ou daquele professor que aos 40 anos deixa os filhos no Porto porque está a dar aulas no Algarve, onde só tem casa, de novembro até maio, até abril. Em abril vai para o sofá de alguém, porque não há casas que se aluguem depois de abril, né? A professores. Portanto, isto é absolutamente indecente. Da mesma maneira, temos direito a um projeto de carreira, também os professores têm direito a um projeto de carreira, não pode levar 20 anos. Eu defendo concursos locais. Os concursos locais desafiam-nos enquanto país a acreditarmos nos outros. Eu aqui vou ser, Ricardo, eu aqui vou dizer, nós temos que aprender a confiar uns nos outros. Nós vamos ser ingênuos, muitas vezes, de certeza absoluta enganados, mas nós precisamos dar o salto. Nós precisamos dar o salto, de acreditarmos que somos capazes, não somos este país cinzentinho. Eu também gosto menos de alguns sinais que vejo aí. O que eu acho é que eles são diferentes da minha geração. Mas eu admito que eu vivi neste país num tempo maravilhoso. Eu era adolescente, eu tinha 15 anos no 25 de Abril, quer dizer, portanto, imaginem, eu vivi o PREC, enfim, a alegria toda da construção do país. Eu também fico mais triste, né? Porque há algumas coisas que me parecem ser tão diferentes. Mas se eu pensar bem, a minha geração também não deixou grande coisa, né? Deixou o quê? Deixou o mar entupido de plástico? Deixou, olha, uma Europa de novo em guerra, ao fim de 70 anos de alguém imaginava uma Europa em guerra? Deixou o quê? 2 milhões de pobres em Portugal, só somos 10 milhões, 2 milhões vivem abaixo dos limiares de pobreza. Se eu pensar, a minha geração também não era grande coisa, né? Foi a oportunidade, se calhar, de viver experiências fantásticas. Eu de verdade acho que nós precisamos deixar de ser cinzentos como país. Este país nem... Não, é assumir as coisas pelos cornos, é denunciar, é fazer trabalho de agência, cada um a partir do lugar onde faz. Eu acredito em termos práticos, os pais são grandes porta-vozes. Os pais, de verdade, podem ajudar a denunciar o que vai mal na escola. Estão a fazer uma guerra incrível, e com razão, para que se mude o acesso ao ensino superior, que escraviza jovens de 16 anos e professores. Aquilo é uma escravatura para os professores também. Ninguém merece, né? Aquilo, quer dizer. Portanto, os pais têm tido vozes fortes. E são os pais todos do país que ajudam a votar, né? Portanto, percebem que eles são mais do que nós, os professores. Portanto, eu acho que temos mesmo que aproveitar as autarquias, a descentralização, sabendo nós que há comunidades muito pequeninas, muito fragilizadas, elas próprias em zonas muito deprimidas do país, terão mais força, outras, enfim, que essas. Mas eles são os seus munícipes, os nossos alunos são os munícipes deles. E, portanto, envolver as autarquias num projeto que tem que ser um projeto de futuro para o próprio território. Quer dizer, hoje não é possível pensar a escola sem território. Eu acho que temos mesmo que alargar isto e tornar isto uma preocupação de todos. Eu tenho pena que se atribua a esta geração de alunos tão pouca expectativa, mesmo logo a partir dos seus pais, sabem? É que os seus pais, embora os amem tanto, e pareça que os têm rodeados de algodão, estão a cortar-lhe as asas, porque mastigam tudo, mastigam a comida, por isso é que só comem-se carne à bolonhesa com esparguete.
Eu sou da geração que adorava bifes com ovos estrelados, porque era prato top. Agora ninguém come bife, que dá muito trabalho. É esparguete à bolonhesa. Portanto, esta geração de pais tem poucas expectativas para os seus filhos. Mente para a escola, passa a vida a mandar recados de mentira, dizer não fez os TPCs que esteve doente, não teve doente nenhum, esteve encantado a jogar PlayStation, quer dizer, nunca ninguém foi tanto ao dentista como agora. Os pais mentem pelos filhos, desautorizando os filhos para um esforço e a uma responsabilidade de trabalho, porque é a sua vida. É a vida dos miúdos que está em jogo. Eu fico muito preocupada porque há aqui alguns equívocos do que diz respeito à educação parental, porque se calhar são os primeiros anos, quer dizer, em que os pais podem dar tudo aos seus filhos, sei lá, estamos ainda um bocadinho provinciana, de uma forma um bocadinho provinciana ainda, oferecer tudo, coisas que não se vê no norte da Europa, por exemplo, mas eles têm escolaridade obrigatória de 10 anos, eles têm há 150 anos, caramba, mas nós só temos há poucos. Né? Aqui os países católicos são diferentes dos países protestantes, não adianta compararmos, é um problema mesmo de cultura. Eu quero acreditar que vamos ser capazes de tornar estes miúdos muito mais assombrados, como diria a Manuela Santos, muito mais assombrados pelas propostas. A melhor coisa que se pode fazer a uma criança é despertar-lhe a curiosidade para aprender, porque ela pode aprender tudo que pudermos ao seu dispor, tudo. E ao dispor delas são coisas muito mais fantásticas que na minha geração. Na minha geração só havia uma biblioteca nas grandes cidades, ou no liceu. Hoje é possível a biblioteca já na ponta do telemóvel, não é? Quer dizer, entra em todos os repositórios do mundo, também há muito lixo. Portanto, mas estudar hoje com escolas virtuais, maquetes maravilhosas, enfim, exemplos brutais, é tudo muito mais fácil de perceber. Hoje seria um prazer ainda ser aluno de uma escola pequena. Eles têm que aproveitar com assombro. Assombro é a palavra certa, Manuela. Assombro é aquilo que a gente se recorda dos nossos melhores professores. Foi a capacidade de nos assombrar. Por isso eu de vez em quando revisito os velhos diários, Sebastião da Gama, todos esses, porque eles continuam a inspirar-nos pela capacidade que tinham para assombrar os seus alunos e fazer nascer o desejo de curiosidade, que é isto que a escola tem que fazer aos alunos. Os meios estão aí todos. Eu fico tão triste a pensar, porque assisti a esta grande luta nas minhas escolas, quando foi a pandemia, de dotar todos os meninos de meios e de equipamentos, e agora há computadores às centenas, encaixotados nas escolas. Porquê? Porque somos cinzentinhos, não confiamos nos outros, precisamos de um papel que responsabilize o pai por pagar, por não sei o quê. Bolas, os computadores são para os miúdos, daqui a 2 anos são para os ratos. São para os ratos porque ninguém quer uma porcaria de um computador daqui a 2 anos. Eles já são fracotes. E daqui a 2 anos eles são peças de museu. Eles são peças de museu. Portanto, é para dar mesmo, caramba. Mas qual é o problema que temos de assumir que damos os computadores? Ai, vamos jogar. E qual é o problema de jogar? Qual é o problema de jogar? Qual é o problema do lazer, caramba? Quer dizer, pode ser que a gente consiga, além de jogar, pôr a fazer algumas pesquisas. Quer dizer, aquela 24 de julho, como qualquer ministro. É por isso que eu tenho um bocado de medo do que possa vir aí. Aquela 24 de julho é cinzenta, tem muitos papéis. Enquanto não tratar melhor os seus diretores, nós não vamos ter diretores. Não é só professores, só andamos a falar dos professores. Aqui no Norte há uma greve de zelo. Não temos diretores. Temos capos. Ninguém quer ser diretor. Com a carreira... Estes primeiros quiseram, olha como o João Jaime, porque estão todos no 10º escalão. Os mais novos não vão passar do 5º. A carreira de diretor não é atrativa. Se houver um problema jurídico, olha como foi o Malicão, que é uma escola de projetos meus, fica sozinho o Carlos a aguentar aquele pai louco, aquele pai stalker que o ameaça e que o persegue. Vocês só veem de vez em quando a televisão.
Mas o Carlos, o diretor, vê-o todas as semanas, sempre que recebe uma fotografia da família a dizer, olha como nós somos felizes e que você, como é que você nos contribui para a nossa infelicidade. E, portanto, os professores são sozinhos, os diretores são sozinhos, não têm gabinete jurídico, pagam o advogado do seu bolso. Por isso é que aqui no Norte está um problema enorme, não temos diretores. Ninguém quer ser diretor para ganhar aquilo, para gerirem megas empresas. O tal agrupamento Famalicão deste diretor, tão sozinho, com aquele pai psicopata, tem um agrupamento de 3.400 alunos. Como é que alguém pode gerir um agrupamento de 3.400 alunos? Aquilo é uma cidade de alunos. Quer dizer, precisa de uma grande equipa, precisa de condições. Nós temos, de verdade, que assumir as coisas com clareza, que é assim, precisamos estar bem nas nossas lideranças, preparar, assim como os professores precisam de ser preparados por professores mais velhos, também os líderes mais velhos têm que ajudar a formar os líderes que vêm aí. Estamos a desperdiçar estas oportunidades. Precisamos de dizer que o rei vai nu. É o que nos resta a nós, é dizer que o rei vai nu e usar toda a nossa possibilidade de agência, mostrando que é bom confiar nas pessoas. É bom confiar nas pessoas. Poderá haver uma traiçãozita ou outra. Mas prontos, e principalmente desenganarmos-nos. Não, João Jaime, não somos um povo generoso, não somos. Só recebemos muito bem, durante 3 meses, meninos loiros de olhos azuis, porque são brancos de olhos azuis e loiros. Porque os meus meninos ciganos, ninguém os quer acolher. As comunidades da cintura de Lisboa, de pele negra, ninguém os quer acolher. Somos acolhedores para loiros, de lacinhos, de olhos azuis, filhos de pais muito escolarizados, porque se forem filhos de imigrantes em guerra do sul do planeta, pobre, da América Latina, da Venezuela, da Palestina, quer dizer, dos outros sítios locais de guerra, ninguém quer, porque tem uma religião diferente, uma cor de pele diferente, mas, quer dizer, não somos acolhedores. Precisamos, de verdade, de assentar com clareza o que é que temos como povo ainda de que caminhar. Não é verdade que somos o povo das descobertas e território que resiste há 800 anos. Antes não resiste isso, se calhar, sei lá. Não somos. Somos um povo que ainda tem muito que caminhar, tem muito que ler, tem muito que estudar, tem muito que confiar nos outros. Portanto, há aqui uma grande responsabilidade, no que me diz respeito, da parte da academia, claramente, trabalhar com as pessoas, para as pessoas. Não é trabalhar sobre pessoas. Este é o que me resta na academia contribuir. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Ariana Cosme. E passo a palavra à professora Paula. Bem, que depois desta intervenção da professora Ariana, tudo o que eu possa dizer vai ser muito pouco. Só em jeito de conclusão e fazendo só aqui um parênteses relativamente aos computadores e ao papel que os pais têm que assinar, é que depois ainda temos que digitalizar e colocar na plataforma para toda a gente saber que efetivamente o computador foi dado àquele pai que assinou o papel que nós, entretanto, já digitalizámos e já pusemos e que agora vamos receber os computadores que eu estou para a semana a recebê-los e vou ter que ir à plataforma, digitalizarem como me entregou e dar baixa que o computador já voltou à escola. Mas isto é só um parênteses das enormes desconfianças do trabalho que é feito nas escolas. Só em jeito de fechar aquilo que estivemos aqui a falar, estamos todos de acordo que temos que pensar a escola, temos que pensar o ensino, temos que pensar os professores e temos que pensar uma coisa, falámos muito aqui do envelhecimento, falámos da atratividade da carreira, mas é preciso pensar que temos que tratar muito bem os que ainda cá estão e que cá vão continuar. Estes têm que ser bem tratados para não quererem fugir e sair de repente e ir embora, porque então aí vai toda a gente. Portanto, temos que os tratar bem, são eles que estão a fazer o acolhimento dos novos, vão aparecendo com profissionalização, sem profissionalização, que nunca deram aulas ou que estão a dar aulas pela primeira vez aos 50 anos, e esses precisam dos que cá estão, porque somos nós que cá estamos, e vou-me englobar, que estamos nesta situação de
de pensar o aluno, o ensino centralizado no aluno. É diferente de tudo o resto que acontecia para trás. Portanto, temos que tratar bem, temos que continuar, temos que mimar quem cá está para que continue com a vontade e com o espírito de missão que têm tido sempre. É só isto. Muito obrigado, professora Paula, muito obrigado, professor João Jaime, muito obrigado, professora Ariana Cosme e muito obrigado, professor Ricardo Vieira. Foi uma sessão muito boa, muito esclarecedora. Muito obrigado a todos os participantes também. E tenho que dirigir também os meus parabéns à organização, que é o evento, e espero que seja um arranque para outros eventos, talvez presencialmente, da próxima vez vamos todos ter com a professora Ariana Cosme, que se for preciso, vamos todos lá para cima, não é? E foi muito bom, portanto, refletiu-se aqui sobre a problemática do envelhecimento da classe profissional dos professores, e com isto fecho, com estes agradecimentos, fecho então esta sessão e parabéns a todos. Obrigado.